abertamente. So I'll start with the Cinema 4D project file. What the heck? Vamos começar com o arquivo de projeto do Cinema 4D. Okay. And the one thing you could point out too on this one is that all the elements that are in this scene are actually included in the broadcast graphics elements. So the football, the big jumbotron, the football stadium, all those elements are actually part of the freebies that come with the application. Ok, esses exemplos que vocês estão vendo aqui, na verdade, são modelos simplesmente usados da biblioteca do Cinema 4D, que vem na biblioteca convencional do cinema, tá? Ele usou esses elementos e colocou aqui. And all the Temos lugares techniques, ainda. and then all the techniques as well are all the techniques that we use to create this are actually in tutorials that are in Cineversity as well. So all this can be learned, but very simple stuff. E também as técnicas usadas para fazer esse tipo de trabalho, vocês podem ter acesso em materiais de treinamento do Cinema 4D online. Por exemplo, Cineversity. Cineversity é um local onde você pode acessar uma série de treinamentos, conteúdos para Cinema 4D. Então vocês podem saber como foi feito esse procedimento em detalhes. So I'm going to stop on this frame right here because there's that first piece of glass that we're going to apply video to inside of After Effects and show how we're going to prepare in Cinema 4D so that we can do that. Então vamos mostrar como que foi feita a preparação de inserção do vídeo naquele pedaço de vidro que estourou da tela, como é que é feito isso no cinema e como é feita a preparação para envio para After Effects para fazer esse tipo de composição. So the first thing we will apply to this is a compositing tag right here onto this plane for this piece right here. And what that will do is create an object buffer pass for that object inside of After Effects so that it can knock out everything but what's on that glass. Ok. On top of that, go ahead, I'm sorry. Ok, sim. Por exemplo, ele usou um recurso que é chamado tag de composição, que é o Compositing Tag. Esse Compositing Tag é um tag que determina, você pode aplicar qualquer elemento tridimensional na cena. E ao aplicar ele é associado a um Object Buffer, a uma máscara que vai ser separada e reconhecida separadamente no After Effects. Tá? Então ele pode gerar N máscaras, assim, a quantidade enorme de máscaras. Para cada elemento você pode ter associado uma máscara individual e isso vai para o After Effects como um elemento de composição. And then also we apply a external compositing tag, which is in After Effects will actually create a solid object for that piece of glass. And we've gone ahead and given it a size of 10 by 10 pixels and given it a color red so that it will be easier to find inside of After Effects because as you can see, all those pieces of glass will come over to After Effects. So if we wanted to apply video or make modifications to them in After Effects, they all come over as separate pieces as well. Você tem uma separação para cada elemento, para cada pedaço de vidro dessa explosão. Então, cada pedacinho de vidro pode ser gerado e separado para o After Effects. Você pode dar uma posição, uma dimensão para ele em size em X e Y, que vocês estão vendo aqui. Ele pode ser um elemento sólido, tridimensional, que vai para o After Effects como um sólido 3D. E você pode determinar uma cor para ele, para que fique mais fácil você identificar no After Effects aonde está esse elemento na cena. Also, we've got all the lights that are in here. I've got lights that will shine on the football. We will bring over all the lights and cameras separately into After Effects so that any changes that might be made or want to be made, we can make those in After Effects. I'll show that as well. As luzes podem ser passadas para o After Effects também. As luzes de cena do Cinema 4D, ele transfere também para o After Effects. So now we'll look at our render preferences for how we're going to send that information over to After Effects. Então ele vai mostrar como é que funcionam as preferências de renderização, o render settings, como ajustar para que ele possa mandar o material de composição para o After Effects. So the first thing we'll do is save right here. You can see you can save out an After Effects file, also Nuke file, Final Cut, Motion, Shake, so that you actually save a Nuke or After Effects file so that you're opening it up natively within their application. Vocês podem salvar aqui nessa opção Compositing Project File, você tem como salvar, ativar a opção salvar e escolher qual o Target Application. E aí você pode dizer qual é o programa para onde você está mandando. Por exemplo, After Effects ou Nuke, por exemplo, como nós mencionamos, você tem como transferir e gerar o arquivo de composição
para o programa diretamente. And with After Effects, you get the option of saving 3D data, which includes the cameras, the lights, and those null objects that we can manipulate inside of After Effects. Perfeito. Você tem a opção Include 3D Data, que você pode ativar quando você está exportando para After Effects. Ele ativa essa opção. E você ativando essa opção, você ligando essa opção, você tem como enviar os dados 3D como câmeras e outros objetos que você tem identificado na tua cena, tá? Para o After Effects. Nuke, on the other hand, allows us to save an FBX file, which also includes point position data for actual geometry inside the application. Quando você ativa a opção para exportar para Nuke, você tem a opção para ativar Save FBX File, que vai salvar um arquivo em formato FBX, tá? E esse arquivo FBX ele contém geometria, posicionadores tridimensionais, câmeras, iluminação, etc. Yeah. And then in the multipass tab, you can see we're saving out a lot of different aspects. The ambience, diffuse. Here are each of the object buffers for the TV screen or the different pieces of glass that we want to have an object buffer pass for, as well as we are saving out certain lights, and those lights will come over as 3 different channels for diffuse, specular, and shadow, so that you can manipulate each of those separately inside of After Effects. Você tem uma área do Render Settings que você define o Multipass Rendering, o nome chamado. Essa técnica é uma técnica de separação das propriedades óticas da cena em diferentes layers. Então você tem como separar cada propriedade ótica num layer individual. Isso pode ser usado também para exportação para o Photoshop, ok? E aqui está sendo usado para exportação para o After Effects. Assim o After Effects vai conseguir permitir você ajustar reflexo, por exemplo, da tela que é atingida pela bola, ou outras propriedades quaisquer, cor do material, intensidade de luz. Você tem como separar, inclusive lá em cima, a intensidade de luz. Então você tem como separar, não a intensidade, mas na verdade a própria luz. A luz ela tem como separar vários layers que ela gera, e a luz difusa, especular e outras propriedades que você pode definir. Você exporta essas propriedades da luz num layer separado também, ok? So you can actually see in the different layers, you can see each one. Whoops. What is that again? Here we go. There we go. So each layer, you can view each layer separately if you'd like to. Here's refraction, reflection. Here we go, multipass. There we go. So we can view each of those channels separately, so you can see what you're getting out of each of those channels. There's just the shadows, just the atmosphere. So each aspect of the rendering will come in as a separate layer. Cada aspecto que você tem da renderização, em cada propriedade ótica da renderização, você tem separado isso em layers diferentes. Ele está fazendo a renderização e está mostrando em tempo real para vocês, durante o render, o que está acontecendo com cada frame. E você observa que ele separa cada máscara e cada propriedade ótica da cena em layers diferentes que você pode ligar e desligar. Isso é dentro do Cinema 4D. Então aqui mesmo, durante o render, você pode ver se as coisas estão de acordo, estão separadas para a tua preparação na composição depois no After Effects. Yeah, and each of these layers allow you the flexibility to do whatever you want once you go to the other side. Okay. So let's go over and look at After Effects now. Vamos para o After Effects agora, abrir essa cena, esse material, para poder olhar lá. Okay, so here we have that the project file came over, all the layers. Once you open this, everything comes over with all the layers intact, everything attached the way it needs to be attached. Então quando você abre no After Effects, você tem já a separação dos layers e os layers associados a cada elemento já separadamente. Então você tem como sair atribuindo as propriedades para cada elemento da cena que você tem aqui. Você tem lá as máscaras em cima que você pode ir aplicando e associando, tá? Que é um trabalho no After Effects já. Okay, so the first thing we're going to do is find that first piece of glass, which happens around 2 seconds, and we're going to go ahead and apply some video to that screen, okay? Então vamos lá, ele vai pegar um desses pedaços de vidros da tela que está estilhaçando e vai atribuir o vídeo, a máscara de vídeo, para um desses pedaços de vidro, tá? E esse vídeo vai ter que acompanhar em 3D o movimento do pedaço de vidro, tá? Very simple to do. I'm going to drag some footage just above that plane, make it a solid object, and attach it to the actual plane so that the video will follow the plane.
Ele vai atribuir, você vê que o vídeo, ele atribuiu a um plano. Esse plano ponto 145, na verdade, é aquele caco de vidro. Ele está atribuindo o vídeo à superfície daquele plano. Ele vai mapear esse vidro na superfície do plano, em um frame somente, e o After Effects, claro, transfere isso para todo o movimento tridimensional que está sendo gerado. Graças a essa composição, né, e esse trabalho conjunto com o cinema. Yeah, then I'm going to give it a little, I'm going to position it a little bit. I zeroed it on the plane, but I'm going to go ahead and position a little around the center of that piece of glass. And let's see, let's go back and scale just a little bit more. Let's say 3.5, so it's a little bit, whoa, what did I do? Oh, 35, no. Você vê como ele tem como ajustar o percentual aí de escala daquele vídeo sobre aquele elemento. Tem todos os ajustes no After Effects, ele está fazendo essa composição, esse trabalho agora de ajuste para encaixar o vidro, o vídeo sobre esse caco, sobre esse pedaço de vidro. É um trabalho apenas de ajuste que você precisa fazer rapidamente. Vocês vão ver que o resultado é muito fácil, muito rápido, justamente pela preparação que o cinema oferece para você trabalhar com After Effects, essa composição no After Effects, ok? Claro, sem essa preparação, você não tem como... Not used to the tablet. Okay, so then the next thing we need to do is to, we're going to knock out, we're going to put the buffer on there so that it fits right to the glass. Ok, então ele vai agora aplicar uma máscara que ele já tem separada lá na lista de máscaras, ok? Que são os Special Passes, e ele aplica diretamente sobre o plano. Com isso, a máscara é aplicada de tal forma que ele fique perfeitamente encaixado, né? De acordo com aquela máscara que foi renderizada separadamente no Object Buffer pelo Cinema 4D. Now, the one thing I noticed right off the bat is that the video's getting washed out because when we saved all the lights, they actually come in as lights in After Effects as well. So anything I add to After Effects will be affected by the lights that are coming over from Cinema 4D. So the video's getting blasted out a bit. So I'm going to actually turn off accepts lights on the video because we don't actually need to illuminate the video. As luzes que você tem no Cinema 4D também vêm para o After Effects como iluminação, como luzes. Isso pode gerar, claro, uma super iluminação, porque você vai ter luz e a luz do próprio render que foi gerado. Isso pode gerar pontos e brilhos adicionais ou coisas do tipo. Então ele pode desligar as luzes aqui no After Effects. Ou mesmo mudar as propriedades de luz, que ele vai mostrar depois para vocês. Yeah, and the nice thing about that is that anything you want to add in After Effects will become illuminated, which is very nice. Qualquer coisa que você quiser adicionar no After Effects também vai se tornar iluminado na cena, porque você tem as luzes da cena geradas pelo Cinema 4D. So now you can see the video stays with that piece of glass. Now I could put a different piece of video on every single piece of glass, just as simply as I did that. And there are studios or companies that have thousands of pieces that they add video to afterwards. But look how easy that is to add that. Now here's another thing. Right there, the reflection's a little hot. O reflexo está muito forte nesse frame, né, nesse momento. Vê que o reflexo está muito perceptível. Ele quer tirar esse reflexo, ou eliminar, ou resolver essa característica. But the nice thing is I've actually brought the reflection over as a separate channel. So if I want to, whoops, I could actually dial that down. Just the reflection. Ele está tirando a opacidade, removendo aqui, né, a propriedade de reflexo. Especificamente para essa propriedade, ele está tirando essa característica lá. Então ele consegue agir sobre o reflexo desse elemento na cena. Isso no After Effects. Né? And here's the great flexibility as well. Let's say your client says, you know, when the ball comes through, it looks a little too orange. That light that hitting it looks way too orange for me. I'd like to see you change that. So if you hadn't rendered in passes, you'd go, another 3 or 4 hour render in 3D. But being able to take this all over into After Effects as separate passes makes it so much easier to make those changes. Now, I can find the light. Go ahead. Por exemplo, ele está agora tirando a cor, ou mudando a cor dessa luz que incide sobre a bola nesse momento.
né? E uma coisa que pode se tornar um pesadelo, né? Porque o cliente falar para você assim, não, ele não quer essa luz laranja, ele quer mudar essa luz para uma luz mais esverdeada, ou azulada, ou uma outra cor. O que poderia significar mais horas de render. Você tem que renderizar tudo de novo, mudar a propriedade e alterar e fazer a renderização. Usando a técnica de integração com o After Effects, que o Cinema 4D oferece, você no After Effects vai lá e muda a cor, simplesmente da luz. E na hora você tem o resultado. So now I can make that minor change that light, make my customer happy. Now it's a little less orange. Let's go this way, make it a little more red. Ele vai mudar a coloração da luz agora, mexer em tempo real, ele vai obtendo o resultado. Temos lugares aqui, hein, por favor, pode sentar, fica à vontade. So instead of changing color, I'll just change some of the brightness here and just take that down a little bit. Now I don't have to go back and re-render. Now I'm just working with After Effects. Ou seja, ele não precisa voltar para renderizar novamente a cena, ele simplesmente vai pro no After Effects e ele faz a alteração, como eu havia mencionado para vocês. Uma coisa que pode levar, na pior das hipóteses, 2, 3 minutos para você ter a renderização no After Effects. There's a piece of glass. E o vídeo reproduzindo naquele pedaço de vidro, né? Ok? Você poderia ter um vídeo diferente para cada um desses pedaços de vidro. Any questions about the After Effects Exchange? Perguntas sobre a troca de informação com o After Effects? Dentro do Nuke. Ele vai gerar toda a sua árvore dentro do Nuke. Opa! Trocou aqui. Toda essa árvore, ela vai ser gerada automaticamente dentro do Nuke. Com cada pass respectivo gerado ali no multipass. E não só isso. Cada node Specular, Shadow, Light Shadow, tudo isso ele vai colocar com Transfer Mode correto já. Tá vendo? Ali no Operation tem Plus, vamos pegar um diferente. Aqui, Multiply, ou seja, você não precisa mais pegar aqueles passes e começar a... Putz, esse pass eu preciso colocar em aditivo, esse pass eu preciso colocar em Multiply, esse pass... Não, isso tudo já está pronto. Entendeu? Aquele Composition Tag que foi mencionado, e tem uma porção de outros passes também que são bacanas, que acontece o seguinte, são passes que não participam da composição da cena em si, mas são passes que o compositor possa querer utilizar. Entendeu? E isso tudo, até esses passes, com aquela setagem de multipass, vai vir do Nuke, vai vir do Cinema 4D também. Então a gente vai ter a nossa árvore principal aqui, com todos aqueles passes do Cinema 4D. E aqui do lado, ele vai me colocar todos os passes opcionais que eu posso eventualmente querer utilizar. E os passes de buffer, aqueles do Composition Tag. Vamos ver aqui. E aí o que acontece? Ali no Composition Tag você pode colorir. Ou seja, o Composition Tag ele pode render em vermelho, render em azul, render em amarelo. Fica muito mais fácil quando você olha para a sua árvore e vê os elementos, você identifica isso muito mais fácil. No Nuke, a gente tem um controle de canais, digamos, um pouco mais específico. Então, como eu tenho aqui, por exemplo, para você fazer o balanço desse plano, ele veio com uma máscara só dele, certo? Em vermelho. Então o que você pode fazer? Você pode fazer um keyer, que aí vamos ver o alpha, que a imagem só com o canal de vermelho, ela não tem alpha, ela só vai ter informação no canal vermelho. Ou se não, a gente pode copiar, a gente pode copiar essa informação do vermelho
para o alfa. Isso vai fazer com que o vermelho fique o alfa daquela imagem. Opa, peraí. Ou seja, você muda um canal de um para o outro. Não importa o canal que o Cinema 4D esteja rendendo para você. Então aqui a gente tem no Right. Aqui eu posso mudar então só a cor do balanço, certo? Porque eu tenho aquela máscara dali. Ou então aqui, o que eu fiz? Eu peguei o canal de Depth que o Cinema 4D gerou para mim também. E eu copiei esse canal que também está no vermelho, eu copiei para o canal de Depth da sua composição, da imagem. Fazendo isso, eu posso usar um Z-Blur. Com o Z-Blur, eu posso desfocar esse plano em Z, entendeu? Eu posso simular esse desfoque, tipo, por quê? Porque esse canal faz com que eu entenda a profundidade daquele plano. E eu desfoco isso em Z. Então, isso a gente está trabalhando num sistema de multipasses, ou seja, são vários arquivos, várias sequências de arquivos, que cada sequência vai gerar passes diferentes. Então são muitos arquivos. Hoje em dia a gente tem um outro recurso que chama EXR. O que faz o EXR? O EXR é uma sequência só, que essa sequência vai guardar todas as informações desse passes num lugar só. Entendeu? Numa sequência de arquivos só. E como é que isso vai ser feito? Como é que o Nuke vai interpretar isso? Assim. Ou seja, eu só tenho uma imagem, e nessa imagem, os nodes, que são esses retângulos azuis que são responsáveis por juntar, empilhar as imagens, eles vão pegar individualmente o canal da imagem. Aqui, por exemplo, ele está pegando difuso, e ele está colocando em over. Aqui, ele está pegando especular e colocando numa espécie de aditivo que ele tem. Aqui ele pega o shadow e coloca em multiply. Tudo isso numa fonte só, que é o EXR. Você não tem aquele monte de peças. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Você pode... Aqui, vamos mostrar por vez. Nossa. Certo? Cada pass diferente, ele vai empilhando e a gente vai tendo o resultado daquela imagem. Aqui, por exemplo, eu posso colocar no Hue Shift o pass, o normal, que é um daqueles passes que não vem na árvore principal, um pass extra. Vamos dar uma visualizada nesse normal, como é que ele é. Ó, o normal é assim. Só que o que eu consigo fazer com o normal? Porque com o normal, se eu colocar um keyer nele, de vermelho, e colocar um grade de iluminação, eu não vou conseguir reiluminar a cena. Mas eu consigo fazer o seguinte, eu consigo mudar a intensidade da luz que foi ajustada no 3D, entendeu? Eu não vou conseguir mudar a posição da cena, mas a intensidade de cada fonte de luz daquela cena eu vou conseguir mudar. Então eu não preciso voltar para o 3D falando, putz, a luz aqui Nossa, como tá pequeno aí, peraí. Assim tá melhor. A luz daqui, putz, podia dar uma acendidinha, entendeu? Eu posso girar por aqui. Lógico, você pode fazer uma máscara e subir e traquear a máscara. Mas ninguém gosta de fazer isso. Então,
a gente vai ter toda essa comunidade só girando o rio. Ou seja, vamos ver o resultado do rio, como é que ele é. Eu vou ter que acessar o canal, que é o canal de... Oi? Pode falar. Então, no After Effects, na verdade a mecânica dessa técnica é muito simples. O que eu faço? Vou dar uma visualizada aqui no Normal. Esse é o Normal, certo? Então, eu estou fazendo um kit vermelho. Aqui. Exatamente, ó. Estou pegando um right screen. Entre a nossa imagem de normal e o keyer, eu coloquei um rio. Entendeu? E nesse rio, eu coloquei um blurzinho só para ficar mais confortável ali a luz. E aí eu coloco um grade. Esse grade, se a gente tirar essa máscara, vamos olhar de novo, RGBA, ele simplesmente, ele está ganhando, peraí que eu ajustei ele aqui, mas vamos lá. Ele simplesmente, peraí que eu prefiro ganho, ele está aumentando a luminância da cena, certo? Se eu usar o fruto do keyer que eu estava utilizando nesse normal como máscara desse grade, assim, a partir do momento que eu giro o rio, ou seja, no normal cada luz ela vai com uma cor diferente. A partir do momento que eu girar esse rio, o keyer automaticamente ele vai recortar, ele vai recortar a cena diferente. Por quê? Porque o keyer está fixo, está ali. Eu vou recortar o vermelho. Quando eu giro, entendeu? Ele vai continuar recortando o vermelho. E eu estou girando o rio do normal. Então, tipo, especificamente, você pode utilizar essa técnica, tipo, esse conceito no After Effects, no Photoshop, em qualquer outro lugar. Você pega o normal, você seleciona uma cor do normal. Selecionada essa cor, você pode subir a luminância disso, e aí você gira o rio do normal, que aí vai mudar de lá para cá. Ele sempre vai buscar o vermelho, ou sempre vai buscar o azul, ou sempre vai buscar o verde. Isso depende de como é que você for render o normal no cinema 4D. Ele sempre vai buscar isso. Então, isso fica bem mais interessante para você mudar essas intensidades de luzes do que você, sei lá, voltar para o 3D para render ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas o principal disso é isso, tipo, essa parte do EXR fica algo extremamente limpo. E aí, tipo, todos aqueles passes adicionais que no After Effects eles definem como Special Passes, se eu não me engano, ele está aqui também. Ó, se eu vier aqui, eu tenho Material, Diffuse, Specular, Ambient, Occlusion, né? E tem outros layers. E vai embora. E tudo isso num arquivo só. Tem tudo aquilo. E eu posso acessar qualquer um desses canais individualmente. Assim como estão fazendo esses merges. Que os merges seriam, tipo, como empilha um layer em cima do outro. E tudo isso... Opa. Esse é o Veer. Aí você afina e tudo isso vai para o Right. Que é como você rende do Nuke. Ou seja, aí você coloca o grão, você coloca o border, aí você faz aquilo que você precisa fazer na composição. Mas todo esse trabalho de empilhar, de multiply, de add, de todos os outros canais, você já tem tudo ali. Então, ou seja, você já pode sair partindo para utilizar técnicas de composição um pouco mais, digamos, um pouco mais complexas do que você ficar 15, 20 minutos descobrindo, emparelhando, organizando aqueles passes, tudo aquilo. Não só como EXR, opa,
Tinha certeza que ia dar certo. Olha só. Mas como o Multipass também. Multipass você vai ter eles individualmente, mas eles já vão estar organizados ali. Você já sai compondo. Você já sai se preocupando com high-end. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então é isso. Essa é como o Cinema 4D se integra com o sistema de composição da Foundry do Nuke. Certo? Obrigado, pessoal.